começar e eu gostava desde já que fizesse um balanço daquilo que foi o ano 2025 para si. Ih, é complexo, mas foi um ano bom. Acredito que foi um ano desafiante para todos nós, enquanto cidadãos, para Angola, mas em particular foi um ano bom, um ano de muito trabalho, um ano em que, principalmente quem está na nossa área, na área de produção e gestão de eventos, na área cultural, são sempre desafiadores, todos os anos, mas 2025 foi bem pior neste aspecto. Mas não deixamos de trabalhar, não deixamos de fazer o que gostamos e acredito que podemos considerar que foi um ano positivo para todos nós. Para além de termos comemorado os 50 anos também, isto a nível de país e a nível particular, uma das minhas filhas terminou a licenciatura, por isso é sempre um ano agradável. Parabéns. Já agora, por que que considera que foi um ano pior? Isto é muito complexo nós estarmos a falar sobre anos bons e anos maus. Os anos trazem-nos sempre muitos desafios e 2025 foi um ano muito complexo, e acredito que vão continuar a ser os próximos anos em Angola, em concreto, estamos a falar de Angola, porque as nossas políticas culturais não são muito claras. O nosso meio de entretenimento, o nosso meio artístico, cultural, não é muito claro. Nós ainda estamos sob um guarda-chuva muito partidarizado e as coisas acontecem muito ao sabor de quem está no momento no comando das coisas. Então é sempre um desafio para nós que somos profissionais liberais, e que trabalhamos porque gostamos daquilo que estamos a fazer, gostamos de fazer com excelência, com ética, e Angola não é o país mais adequado para isso, não é? Então é sempre um desafio para quem quer estar na contramão daquilo que está estabelecido. E o que está estabelecido é aquilo que nós vivemos desde a independência, praticamente, é o esquema, não é? É o sistema a mandar, e isto causa-nos muitos transtornos, principalmente para quem quer apenas fazer o seu trabalho por ser profissional da área e não por pertencer a esta equipa ou aquele clube ou por defender a bandeira vermelha, azul, preta ou branca, não é? Então, é sempre um ano, é sempre difícil para nós profissionais de uma área em que não está, que as regras não estão bem claras, não estão bem definidas. Eh, e isto, claro que transforma todos os temas, todos os desafios, num problema ainda maior. Mas nós somos teimosos, e aí falamos enquanto povo, enquanto angolanos. Nós somos resilientes, nós gostamos de desafios e andamos sempre à procura de os resolver. E temos conseguido resolver. Mas nesse contexto, o que é que seria necessário para que as regras sejam bem definidas? Bem, eu penso que é preciso organizar o mercado. É preciso políticas claras, é preciso que hajam diretivas, que sejam para todos e não para uns, porque nós temos um problema muito grande a nível de sociedade, a nível de país. Servimos muitas conveniências e um mercado onde se serve muitas conveniências, nem sempre é o melhor mercado para se estar, né? Principalmente na nossa área de trabalho. Temos muitas dificuldades porque eh, ou estás por mim ou estás contra mim. E isto, logicamente, para quem não se insere neste sistema, como é o meu caso, eu não me insiro em esquema nenhum de conveniências, e faço questão de dizer não a quem quer que seja quando tem que dizer não. E nós em Angola, infelizmente, não é prática normal as pessoas dizerem: "Não, eu não faço porque não concordo", porquê? Porque têm sempre receio do outro lado, lá está, é aquilo que eu disse há pouco. Tudo em Angola tem um manto muito politizado, ou agradas ou não agradas, se não agradas ficas numa prateleira, então é muito complicado para quem está no papel, de querer ser apenas um cidadão que presta um serviço com qualidade, com excelência, por ser profissional, não por vestir a camisola azul, branca ou preta. Então, em 2026, a esperança é que as coisas melhorem. Então, quais são as projeções? Eu gostava muito que, que, este,
que estas situações que, de certa forma, já vêm desde os tempos mais antigos, né? Desde 75 para cá, gostava muito que Angola se tornasse num país melhor para todos nós. E nós, cada um de nós à sua maneira, e cada um de nós no seu lugar, naquilo que faz, se fizer bem e fizer melhor, pensando logicamente no bem-estar de todos, porque é assim, tudo é uma prioridade nas sociedades. Então a cultura também é uma prioridade. Então, enquanto nós tivermos pessoas, entidades, pessoas com responsabilidade política que acham que o meio cultural, o meio do entretenimento epá, é uma coisinha para se ir fazendo sem respeito, sem merecimento, sem credibilidade, nós estamos com muitos problemas. Então, eu gostava que esta mentalidade se mudasse. Gostava muito que nunca mais nenhum líder político, nenhum líder desta sociedade desse uma palmada nas costas de um artista e dissesse: Mas tu só fazes isto. Ora bem, vamos pensar um bocadinho. Quando alguém nos bate nas costas e pergunta: Mas tu só escreves, tu só fazes isso, está a desmerecer aquilo Exatamente. que né, Sim, neste caso, que a Paquete faz. exato. No mundo do espetáculo, do mundo cultural, é a mesma coisa. Nós temos entidades que não têm respeito pelo profissional do espetáculo, pelo profissional das artes. Eh, eu já vi muita gente bater nas costas de artistas e de dançarinos e de atores, e até eu já fui alvo disto, mas tu só fazes isto. E eu pergunto, mas isto o que é? É aquilo que eu gosto de fazer, é aquilo que eu faço bem, é aquilo que eu sirvo, e eu sinto que presto um serviço bom em qualquer uma das áreas onde eu estou, onde eu me insira, né? Onde eu esteja, ou para a qual eu seja contratado. E enquanto nós tivermos estas situações, vamos continuar a tentar, vamos continuar à procura de um caminho que é aquilo que estamos à procura desde 75, já se passaram 50 anos. O artista só é lembrado quando vai servir alguma questão política, quando há um interesse. O artista não é lembrado porque é um membro da sociedade e porque é um profissional que tem que ser valorizado, respeitado. Ainda, já mudou muito, mas acredito que possa, ou devia mudar mais. Acredito que as instituições deviam criar condições para que o artista não se sentisse um pedinte, por Exato. exemplo. E se nós olharmos e se formos ao histórico de muitas situações que aconteceram em Angola com muitos artistas, nós vemos que o artista está sempre numa condição de pedinte. Então, o artista é aquele profissional que não tem segunda-feira, não tem domingo. Ele trabalha quando aparece, então tem que aproveitar. Então, se não houver um, um meio organizado para que ele produza, trabalhamos por períodos, não é? Quando há um período mais alto, um período político, há muitos eventos políticos, os artistas são lembrados e são colocados a trabalhar. Isto, de uma forma geral, em tudo, na música, nas artes plásticas, no cinema, pá, Sim, sim, em tudo. sim. Então, temos desafios muito grandes, ah, mas que eu acredito que, que nós conseguimos fazer um Ultrapassar. bom ano, conseguimos ultrapassar, porque nós, enquanto povo, somos um povo muito teimoso, somos um povo que tem muita criatividade, somos um povo que gosta de fazer coisas diferentes e agora precisa é ter uma direção a nível de liderança mais comprometida com este mesmo povo, porque às vezes dá a sensação que nós somos dois povos, o povo normal que somos nós e o povo que nos lidera. É verdade. Então, eu digo sempre que em momentos, e isto já digo há muitos anos, em momentos em que nós estamos a viver da humanidade, em que o universo nos coloca muitos desafios, nós precisamos de lideranças mais excepcionais. E é isso que nós não as temos. Exatamente. Então, por isso é que eu acredito muito na juventude, acredito no povo angolano, porque o povo angolano ultrapassou desafios sem ter uma orientação, não é? Sim, E hoje nós vemos, eu fico muito feliz por ver muita gente jovem fazer coisas diferentes,
a escrever, a produzir, a compor, sei lá, a ganhar jogo, a Exato, e fazer a no ganhar desporto, reconhecimento mas internacional. por, por, por iniciativa própria, quase sem suporte institucional. Sim. Não é? Então, isto prova que nós somos realmente um povo grande. Vamos falar do filme Pequenos Sonhos. Com 20 anos mais de 20 anos de experiência, o que significa para si fazer parte dessa grande obra? Olha, participar em Pequenos Sonhos nesta produção do Lionel, não é? Lionel, que é um dos grandes produtores de cinema que Angola tem, e temos mais. Eu gosto sempre de valorizar as pessoas e temos mais. Angola tem muito bons profissionais. Com a realização de um Gabi Silva, foi muito, pronto, deu-me um enorme prazer participar neste trabalho por vários motivos. Primeiro porque eu há uns anos, há 5, 3, 4 anos para cá, voltei a representar. Eu tive muitos anos sem representar, sem fazer teatro, sem fazer cinema. O meu último filme foi de 94, com a Maria de Medeiros em Portugal, né? Então, em 92 fiz aqui a participação especial no Mirador da Lua, que foi a primeira coprodução Portugal-Angola do Jorge António. E depois trabalhei com a Maria de Medeiros neste filme, que foram Os Três Irmãos, em 94. E depois parei, fui fazendo pequenas participações e agora retornei há 4, 5 anos para cá. Então foi um prazer trabalhar neste projeto que traz uma história que, na verdade, é aquilo que nós estivemos a falar há bocado: as dificuldades de ser angolano, as dificuldades de estar inserido como deve ser na nossa sociedade. E eu fiz apenas uma participação, interpretando um personagem que é o Albino, que é um empresário e que, na verdade, mostra aquilo que não devemos fazer, né, enquanto cidadãos, que é um empresário sem escrúpulos, né, que na verdade acaba por se envolver com a personagem que faz de namorada do ator do personagem principal. E então é uma participação que me deu muito prazer fazer, mesmo. E é um filme que está bonito, recomendo. Entre as várias produções que Angola teve ao longo de 2024, 25, esta é mais uma que vai para o ar. E eu espero que vocês estejam lá para ver Os Pequenos Sonhos. E esse filme é para ser consumido internamente ou aspira ao mercado internacional? Olha, eu pronto, acho que vou meter aqui a colher em seara alheia, né? Isto é, pronto, eu só entro no filme como ator, tenho uma participação como produtor associado, porque pronto, é assim, o mercado em Angola faz com que todos nós sejamos, às vezes, produtores de um projeto, porque cada um de nós traz uma valência, conhece alguém, ajuda aqui, apoia ali. Então eu também acabei por me tornar num produtor associado de Pequenos Sonhos. E eu gostaria muito, claro, que o filme também tivesse um percurso por vários festivais, né? Aliás, a produtora Criações Imediatas, da qual faz parte o Lionel e um Guabi Silva e outros mais, creio que o desejo deles é que o filme também tenha o seu caminho, faça o seu percurso, que vá aos festivais e, claro, eu, enquanto autor, também gostaria muito, e todos os meus colegas que participaram também gostariam que o filme, a exemplo de outras produções angolanas, fizesse um caminho pelos vários festivais. Mas primeiro vamos à estreia, vai ser uma estreia nacional, em que apelo a todas as pessoas para consumirem cinema nacional, para irem assistir. Pequenos Sonhos está realmente um trabalho muito bonito, está um trabalho muito sensível, e eu acredito que as pessoas vão mesmo gostar. Na antestreia deu para perceber isso, e, e eu espero que no dia 30 nós possamos confirmar isso e comprovar que esta é mais uma das grandes produções de 2025, e que também faça o seu percurso, claro. Acredito que vai entrar para a história. Não, Já. todos os filmes que foram feitos nos últimos anos em Angola acabam por entrar para a história. Exato. E por uma razão simples, porque não é fácil fazer produção de cinema em Angola. Então, quem está a fazer produção de cinema merece o respeito, merece o nosso carinho, e eu, enquanto profissional, enquanto
trabalhador desta área, estou sempre disponível para apoiar todas as pessoas que tenham uma produção. Aliás, é só olharem para o mercado e eu dou uma colaboração, eu dou uma ajuda sempre que alguém me venha pedir. Quando mais não seja arranjando um meio de transporte para entrar no filme, porque é um custo também, é produção. Ou uma sala para rodar. Por exemplo, nós estamos aqui neste espaço, no Divinos, que foi cenário de um filme também, entrou, foi usado no filme no Perverso, foram gravadas cenas aqui. Então, eu estou sempre disponível para ajudar as produções e para ajudar, principalmente na área do cinema e do mundo do espetáculo, a minha disponibilidade é sempre total. Muitas vezes as pessoas até pensam que é difícil ter-me num determinado projeto porque deve ser caro. Se não me perguntarem, não vão saber se é caro, porque às vezes até eu faço pro bono, por exemplo. A minha participação nos últimos filmes, o ano passado eu fiz a participação em 4 ou 5 filmes. Um vai estrear agora, que é Os Pequenos Sonhos, o outro também vai estrear em março, que é o Cataleco, que é uma produção também nacional. Eh, para além de ter trabalhado no Perverso, que também já está a fazer o seu caminho, e todas as minhas participações são pro bono. Por isso, acredito que eu estou a revelar uma coisa que ninguém devia saber, mas pronto. Então, diante desses todos os desafios aqui apresentados, considera que é possível viver da arte em Angola? É, De que maneira? sendo muito corajoso, muito resiliente, sendo muito teimoso, e ao mesmo tempo dedicado e focado naquilo que está a fazer, porque é possível. Eu, eu vivo da minha, do meu meio, do meu ambiente de trabalho, que é produção, gestão de eventos, ator, apresentador, eh, radialista. Eu vivo há mais de 35 anos desta área, mas lá está, não é fácil, não é? Então, eu tenho dito, principalmente a profissionais da música, que só não trabalha em Angola quem realmente não quer. É possível, não é fácil, mas é possível. E nós muitas vezes perdemos a oportunidade de fazer melhor, e eu aqui estou a generalizar, mas olhando para a classe artística, muitas vezes os artistas não têm muito mais rendimentos, porque os artistas também têm que melhorar muito a sua postura profissional, têm que amadurecer e têm que pôr de uma vez por todas na cabeça de que aquela é a sua ferramenta de trabalho. Então, se é a sua ferramenta de trabalho, ele não pode brincar com aquilo, não pode chegar atrasado, não pode chegar depois do cliente chegar. Quer dizer, há um conjunto de coisas e nós vemos muitos artistas a ficarem numa prateleira porque eles se colocam lá nessa prateleira. Porquê? Porque querem todos estar no lugar em que está. Vou usar aqui um artista assim, saiu-me pronto. Mas todos querem estar no lugar onde está um C4 Pedro, um Paulo Flores, um Yuri da Cunha, um Matias Damasio. Mas ninguém quer atravessar a areia quente que eles atravessaram para lá estar. Então, isto na área da música. Nas outras áreas é a mesma coisa. Eu já tive conversa com muitos jovens que dizem: mas eu também gostava de ser como o Cota Kayai. Assim, mas o Cota Kayai, para estar aqui, vocês não sabem qual foi o sofrimento. E estou aqui todos os dias, me levanto cedo e se tenho um compromisso para as 6 da manhã, eu às 5h30 estou no local do compromisso. Então, nós temos que mudar também este mindset da classe artística, de todas as pessoas que trabalham neste meio. Ainda hoje há artistas que se marcam um soundcheck para as 17 e ele chega às 18, porque ele acha, não, uma hora só e tal. O que é que ele está à procura? Ele está à procura que a próxima vez a produção não vai convidar para trabalhar. E eu, enquanto produtor, já faço isso há muito tempo. Chamo um artista, seja em que área for, para um evento, se ele me falha a primeira vez, só tem uma segunda oportunidade. A terceira eu não vou chamar. E o que é que acontece? Vão ficando catalogados, não chamamos o fulano porque ele é atrasado, não chamamos o fulano porque ele é conflituoso. E resultado, muitas vezes, depois vemos talentos com muito valor, bons artistas, mas são maus profissionais. E estão numa prateleira. Enquanto que, se calhar, outros artistas com menos talento continuam a trabalhar todos os dias. Então, esta mensagem é para as pessoas que querem entrar para esta área. Não é impossível, é possível, mas exige muito sacrifício, exige muito foco, muita dedicação, exige sabermos aquilo que queremos, não é? Eu quero esta área, é a minha área desde sempre, então
Ainda hoje há pessoas que me perguntam, mas tu continuas a fazer isso aí, a carregar, a empurrar, carregas, puxas, és o primeiro a chegar, o último a sair, mas tu, não és tu o chefe. Não, não sou o chefe, eu sou mais uma peça. Pronto. Eu podia aqui ouvir que o personagem do Kayaya no filme É o albino. retrata mais ou menos aquilo que nós temos hoje verificado na sociedade, que são os Os adultos, papoites, os os papéis. sugar dates. Exatamente. Então, que conselho deixaria a essas pessoas que, de certo modo, acabam submetendo a classe juvenil, sobretudo as meninas, a essas circunstâncias? Olha, isto é um bocado complicado, eu falar por todos, por uma sociedade, não é? Mas eu acho que cada um de nós tem que ter consciência da nossa posição e principalmente esse tipo de pessoas que têm um poder financeiro, que têm um poder económico, têm um poder empresarial, que são grandes isto, grandes aquilo, essas pessoas deviam usar toda esta influência não para alienar os jovens, ou as jovens neste caso, mas para abrir caminhos, não é? Então, este é daquele tipo de personagens que eu, enquanto cidadão, abomino, não é? Porque o inverso do personagem, eu fiz a minha vida toda como profissional a aconselhar e abrir caminhos e trabalho com mulheres, com homens, com rapazes, com jovens, com crianças. Ao longo da minha vida toda sempre trabalhei com jovens em início de carreira. E acho que um bom conselho não tem valor. E muitas vezes, o que é que a juventude, o que é que as pessoas precisam? Precisam apenas que alguém lhes diga: olha, ok, está bem, senta aí, vamos conversar um minuto. Vamos ouvir e depois abrir, indicar um caminho. Muitas vezes é só isso, não precisa de mais nada, não precisa disso, mas claro, isto não é só na nossa sociedade, aquele tipo de comportamento. Infelizmente a humanidade está invertida, os valores estão invertidos. E quanto mais poder económico muita gente tem, mais desumano acaba por ser para o próximo. Não é? Então, o conselho que eu daria é, olha, olhem para o que vocês têm lá em casa e perguntem se gostariam que alguém fizesse isso com um membro da vossa família. Esse tipo de pessoas, esse tipo esse biotipo, não é? De cidadãos que nós temos, e infelizmente temos muitos. Aliás, o filme Pequenos Sonhos retrata vários cenários, várias situações muito realistas da nossa sociedade. É um jovem que acabou de se formar e que está à procura do primeiro emprego, que tem às costas a família toda, uma mãe desempregada, uma irmã adoentada, e ele está ali a lutar com brio. Entretanto, também tem o seu lado particular, tem uma namorada e esta mesma namorada, em vez de o ajudar, a namorada só quer comprar, só quer bens materiais. E o que é que ela faz para poder ter, uma vez que o namorado não o consegue ter, não consegue prover, não é? Vai ao mercado à procura dos papoites. E os Depara-se papoites, com a vida. infelizmente, há muitos por aí. É aí onde ela se depara com o albino. Tem um caso, e o albino vai financiando os luxos, as necessidades materiais dela. E a vida é mesmo assim, a vida dá muitas voltas, mas depois acaba por ir ter sempre no mesmo sítio. E o jovem personagem do, que faz o papel principal, num determinado momento entra para um escritório para ir ter uma entrevista e dá de caras com quem? Com uma pessoa que ele já viu que é a pessoa que está, afinal, a financiar a sua namorada. Claro que isso traz um conjunto de traumas, não é, para estas pessoas. E infelizmente aquilo é o mais real que nós temos no dia a dia. Infelizmente. Exatamente. Então, para si, a arte deve ter crítica social, reflexão, ou, pelo contrário, deve preocupar-se simplesmente pela estética e fazê-la por fazer, ou seja, de arte para arte. É assim, a arte é subjetiva, né? E Mas se nós pudermos aliar a arte, o entretenimento, o prazer e a crítica social ou mensagens de reflexão para a sociedade, é ouro sobre azul.
mas nem sempre é isso que acontece. Mas pronto, cada um conta a sua história do seu ponto de vista. Cada artista é livre de trazer para a sociedade as suas obras e os seus pontos de interrogação. Então, Pequenos Sonhos traz-nos estas reflexões. O Perverso trouxe muitas outras sobre a luta contra a violência doméstica, a falta de comunicação entre as relações humanas, sei lá, e outras produções angolanas trazem outras narrativas. Então, o importante é que de cada obra, não importa se é cinema, se é música, se é artes plásticas ou se é um livro, deixa alguma coisa para cada um de nós, enquanto cidadãos que vamos consumir, possamos refletir, não é? Então, o ideal seria sempre poder aliar todas essas ferramentas num mesmo pacote, mas nem sempre acontece. Mas eu posso dizer que, grosso modo, nós temos muito bons profissionais nestas várias áreas. E o cinema está agora a surgir com muita força, né? Que já devia ter surgido há mais tempo, mas vamos ver se este ano temos tantas produções como houve em 2025. Eu acredito que sim. Exato. Mas agora, o mercado nacional oferece futuro para quem investe nessa produção? Ainda é muito complicado, acho que ainda é muito difícil. Mas quem der os primeiros passos agora, vai de certeza fazer parte de uma transformação. Há muita gente a falar sobre, no caso concreto, sobre o cinema, sobre as produções. Há muitos empresários que já começam a ter uma visão e uma sensibilidade maior para apoiar produções destas, mas é preciso muito mais. Nós precisamos de ter uma produção em quantidade para que possa haver qualidade, temos de ter quantidade, mas para que ocupemos também o nosso espaço, porque no mercado do cinema mundial, cada país tem que ocupar o seu espaço e Angola está à procura deste espaço com tantas produções que têm estado a acontecer, com tanto trabalho que se tem estado a fazer, e note-se esforço e sacrifício de cada um dos profissionais, cada uma das produtoras, dos vários produtores que existem, e não fruto de um pacote, de uma política cultural que fomente isso. Infelizmente não há. Mas, quem sabe com esta nova febre que está por aí, as instituições comecem, despertem da necessidade de serem elas a fomentar as produções nacionais. Então, existe aqui a necessidade de que, mais do que requalificar alguns centros de cinema nacional, existe mesmo a necessidade de investir no capital humano. Há necessidade de investir, há necessidade muito grande de termos salas. No caso concreto do cinema, eu sou apologista e defendo que nós devíamos ter uma sala em cada uma das nossas províncias que fosse uma sala dedicada para o cinema nacional. E quando eu digo dedicada para o cinema nacional ou para as produções nacionais, é no sentido de que o produtor ou o dono da obra não tem grandes. Não encontra dificuldades para mostrar o seu produto por causa dos custos de produção que isto tem. Então, é uma sala onde o artista, onde a produção, ou o artista, o dono da obra, pudesse colocar o filme e ir buscar rendimentos para ele. Eu acredito piamente que isto pode funcionar. Porque se nós formos só a depender das distribuidoras, como por exemplo a Zap Cinemas ou a outra distribuidora que agora não me vem à memória, ah, eles têm uma política muito, como é que eu ia dizer, muito fechada naquilo que são os seus interesses. E os interesses deles não é promover o cinema nacional, porque se fosse promover o cinema nacional, eles não colocariam as estreias do cinema nacional às sextas-feiras e às 18 horas. Vamos Qual olhar, seria o melhor vamos olhar para as horário? dificuldades. Sexta-feira é um dia de maior trânsito, 18 horas uma hora em que tranca quase tudo. Quem quer ir assistir uma estreia de um filme nacional às 18 horas, nunca chega às 18 horas, quase. Sim. E isto inviabiliza a que o filme tenha muito mais espectadores, a que a produção nacional seja vista. Então, independentemente de poder estar nestas salas de cinema, que faz sentido que estejam, faz sentido, nas salas de Cinemax ou nas salas do Zap Cinema, faz sentido,
Mas, independentemente disso, nós devíamos ter uma sala em cada uma das províncias que fosse apenas para exibição de produção nacional. E isto ia dar a possibilidade dos produtores irem buscar rendimentos, o filme estaria lá a ser exibido a tempo, o período que fosse necessário, depois, logicamente, da estreia comercial nas salas convencionais, e era uma maneira também de rentabilizar ainda mais esta área. Obrigada, É. eu, Caiaia, por aceitar o Não, nosso eu é que convite. agradeço. Esperamos contar consigo mais vezes. Eu espero que sim, obrigado. Espero que o próximo encontro seja para falar deste livro que vai sair em março, não é? Que foi escrito a duas mãos pelo Sassassa e por mim, e é um livro de homenagens, mas tudo começa por algumas homenagens que eu decidi fazer a algumas colegas minhas no programa Show da Zimbo, na TV Zimbo. Então eu decidi homenagear algumas colegas e programas. Então fui escrevendo alguns textos para as homenagear e de repente demos conta que tínhamos muito material para fazer um livro. Então estamos agora nas correções finais e depois vamos ver se calhar em fevereiro ou março, que é o mês da mulher, lançamos este livro de homenagem às colegas e a alguns programas da TV Zimbo. Pode ver. Obrigada. É um livro de quantas páginas? Ainda não está fechado, mas deve ter aí a volta de 200 páginas. Ou 170, 100 e tal páginas. Estamos ainda na correção. O prefácio foi escrito pelo Geraldo Dalla e o pós-fácio por Aline Pinto. Sendo um livro de mulheres, por que não foi prefaciado por mulheres? Foi prefaciado pelo Geraldo Dalla porque eu tenho uma relação muito próxima com o Geraldo Dalla. Gosto do que ele escreve, ele gosta do que eu também escrevo, somos muito amigos, somos muito cúmplices. E eu, aqui na conversa, fiz referência a uma coisa: a importância de nós, muitas vezes, pararmos e ouvirmos quem nos chama para conversar connosco. Eu tive essa experiência com o Geraldo Dalla há muitos anos atrás, ainda ele era um estudante, em que ele me parou na filda e disse: Cota, 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 dá-me só um minuto. E eu parei para conversar com ele. O resto vocês podem conversar com o Geraldo Dalla e vão saber. Mas o pós-fácio foi feito por uma mulher, com a Aline Pinto. Não é? Pronto, e o livro é composto por poesia, que homenageia as colegas da TV Zimbo, homenageia alguns programas e alguns artistas, né, que passaram pelo programa, pelo show da Zimbo. E falar um pouquinho do seu trajeto Não, acadêmico. de certa forma, é assim, eu quis com este gesto homenagear mesmo as minhas colegas. Isto começou dentro do programa e eu chamava uma das colegas em cada um dos programas e eu fazia uma homenagem para ela. Mas o mês de março só tem 4 semanas, o programa só vai para uma vez por semana, só que depois continuei a escrever e continuamos a fazer algumas homenagens a programas, a estilos musicais, a colegas. Entretanto, paramos de fazer as homenagens no programa, mas eu continuei a escrever sobre elas, a pesquisar, a fazer alguma homenagem. Então, neste livro nós encontramos eh, sei lá, encontramos coisas escritas, por exemplo, sobre a Sofia Lucas, a Leda Maquéria, a Tatiana Reis, colegas tuas, né? A Marilanda Cris, a Lizzie Barros. De certa forma, é assim, é impossível ter toda a gente, né? A Dama Mimas, a Diana Mingas, Stella de Carvalho. Pronto, estou aqui só a desfolhar a Dicla Buriti. Então, vai estar aqui, vai ser em março. Em suma, quem não se sentiu homenageada durante as gravações ou edições do programa, tem aqui um livro para se sentir. Obrigada. Eu é que agradeço e agradeço de forma direta e a todas as pessoas, todos os empresários, todas as empresas, todas as pessoas singulares, que, direta ou indiretamente, têm apoiado todas as produções nacionais. E olha que há muita gente com sensibilidade, há muita gente que diz assim: eu não posso apoiar com 1 milhão, mas posso apoiar com 200 mil kwanzas. Estas pessoas têm muito valor para a produção nacional. Então, muito obrigado a todos e, claro, à imprensa que também faz o seu trabalho e faz o seu papel divulgando aquilo que nós estamos a fazer.